Se colocarmos um tigre e um leão frente a frente, quem realmente venceria essa batalha silenciosa entre dois dos maiores predadores do planeta? A resposta é muito mais complexa e surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. E envolve anatomia, comportamento, estratégia e até psicologia animal. E o mais curioso, o verdadeiro vencedor pode não ser quem você está pensando agora. Antes de comparar quem é mais forte, precisamos entender uma coisa importante. Tigres e leões foram moldados por ambientes completamente diferentes. Eles são como dois atletas de elite de modalidades distintas. Um é especialista em luta individual, o outro domina guerras em grupo. E é justamente nessa diferença que nasce o mito, as lendas e também a realidade por trás dessa comparação. Vamos começar pelo básico, mas de um jeito que quase ninguém explica. O corpo desses animais é uma máquina de combate, mas cada um foi projetado para um tipo de batalha. Se você ainda está comigo, guarda essa pergunta na cabeça. Será que força bruta decide tudo em uma luta entre predadores de topo? Primeiro, o tamanho. Em geral, o tigre, especialmente o tigre siberiano e o tigre de Bengala, costuma ser maior e mais pesado do que o leão. Machos de tigre de Bengala podem chegar facilmente a 220, 230 quilos, e tigres siberianos ultrapassam 250 quilos em alguns casos extremos. Já leões machos adultos costumam variar entre 180 e 210 quilos na natureza, com alguns indivíduos excepcionais passando disso. Em média, o tigre leva vantagem em massa corporal, mas tamanho não é tudo. O tigre não é apenas mais pesado, ele é incrivelmente musculoso. O tronco é mais robusto, as patas dianteiras são poderosas e o corpo é mais longo e flexível. Em muitos estudos comparativos, o tigre costuma ser descrito como mais forte em força absoluta, principalmente graças às patas da frente. Só que aqui aparece um detalhe que quase ninguém comenta. O leão, apesar de em média ser um pouco menor, é muitas vezes mais seco, mais atlético no sentido de explosão, até porque está acostumado a perseguições em grupo em campo aberto. Agora, pensa nisso. Um é o lutador de MMA pesado. Outro é o sprinter forte e agressivo, acostumado a investir sem medo. Quem você acha que é quem? Vamos guardar essa imagem, porque ela vai fazer muito mais sentido quando compararmos o estilo de luta mais à frente. Outra diferença anatômica chamativa está na juba do leão. Parece só um enfeite majestoso, mas ela tem vários efeitos. Ajuda a proteger o pescoço contra mordidas, aumenta a impressão de tamanho e intimida rivais. O tigre não tem isso. Em uma luta direta, essa proteção extra pode sim fazer diferença, especialmente porque muitas brigas entre grandes felinos buscam o pescoço como alvo para finalizar o adversário. Mas será que só a juba é suficiente para equilibrar o jogo contra um animal mais pesado e mais forte nas patas? Segura essa dúvida, porque ela se conecta com o jeito como cada um luta, caça e até como pensa na hora do confronto. Se você está aqui até agora, agora vem a parte que começa a virar o jogo. Estilo de vida. Tigres são, em grande parte, caçadores solitários. Eles vivem sozinhos, com territórios amplos, e precisam resolver tudo por conta própria, desde caçar grandes presas até se defender de outros predadores. Isso significa que o tigre foi treinado pela natureza para confiar na própria força, na própria estratégia e na própria coragem. Ele não pode chamar reforços. Já o leão é um animal social. Vive em grupos, chamados de alcateias, ou, mais popularmente, manadas de leões, que na verdade são chamadas de coalizões e famílias, conhecidas como prides. As fêmeas caçam em grupo. Os machos protegem o território. A hierarquia é constante. Um leão macho que domina um grupo já passou por muitas brigas violentas com outros machos para chegar ali. Ele não é fraco nem de longe, mas a forma como ele se comporta em combate é moldada por desafios diferentes dos do tigre. Agora, pensa com calma. Um tigre passa a vida inteira confiando apenas em si mesmo. Um leão passa a vida cercado de outros leões, competindo, mas também contando com eles. Qual dos dois você acha que tende a ser mais bem treinado para um confronto um contra um? A verdade é que o tigre, por sua natureza solitária, aperfeiçoou uma grande habilidade de eliminar presas grandes sozinho, como búfalos, veados grandes, javalis e até ursos em algumas regiões. Ele depende de furtividade, explosão e força esmagadora. Já o leão, principalmente as fêmeas, confiam no trabalho em equipe para derrubar grandes herbívoros nas savanas, como zebras, gnus e búfalos africanos. Os machos muitas vezes entram para finalizar
ou para enfrentar ameaças específicas, como hienas, outros leões e até humanos, em situações extremas. Mas aqui entra uma reviravolta. Apesar de o tigre ser mais forte individualmente, o leão macho está acostumado a confrontos diretos com outros da mesma espécie. Batalhas longas, gritos, arranhões, mordidas, defesa de território, defesa de fêmeas. Isso cria um tipo de coragem e agressividade quase irracional. Enquanto isso, o tigre costuma ser mais calculista, tende a evitar brigas desnecessárias, porque qualquer ferimento pode ser fatal para um caçador solitário. Você ainda está comigo? Aqui aparece uma das perguntas mais polêmicas. Afinal, quem é mais agressivo em um duelo real, o tigre ou o leão? Vamos aprofundar isso olhando o comportamento de combate. Quando um tigre ataca, ele gosta de usar o elemento surpresa. Seu corpo foi projetado para a espreita e ataque rápido. Ele se aproxima em silêncio, usando o ambiente como cobertura, e então explode em velocidade em um curto espaço. A mordida costuma ser direcionada ao pescoço ou à nuca da presa. Suas patas dianteiras são tão fortes que muitas vezes derrubam a vítima com golpes e garras afiadas, como se fossem braços musculosos. Já o leão, principalmente o macho, é especialista em confronto frontal. Não é só sobre caça, é sobre duelo. Machos entram em combates brutais com outros machos, muitas vezes cara a cara, com rugidos, avanço direto, golpes violentos com as patas e tentativas contínuas de morder o pescoço, ombros e costas do rival. O leão está psicologicamente pronto para o confronto aberto, prolongado e barulhento. Agora, imagine colocar esses dois estilos frente a frente. De um lado, um lutador mais pesado, mais musculoso nas patas, com explosão para derrubar o oponente, mas que costuma preferir atacar de forma estratégica e com vantagem. De outro, um guerreiro acostumado a brigar na cara, com alta tolerância à dor, protegido por uma juba grossa e condicionado a não recuar facilmente. Muita gente já se perguntou, se tigre e leão fossem colocados em arenas, quem teria vencido mais? E aqui entra um ponto histórico pouco conhecido. Ao longo da história, especialmente na época do Império Romano e também em alguns países asiáticos, houve registros de batalhas forçadas entre tigres e leões em cativeiro. Os relatos variam, alguns dizendo que leões venceram, outros afirmando que tigres saíam por cima. Mas o padrão mais aceito por muitos historiadores e especialistas em comportamento animal é que, em confrontos um contra um, tigres levaram uma leve vantagem na maioria dos casos relatados, principalmente por causa do tamanho, da força e da forma de combate. Só que esses cenários não representam a natureza. São lutas artificiais, em ambientes estranhos para ambos. E isso é crucial. Comportamento em cativeiro é diferente de comportamento na natureza. Em cativeiro, o estresse, falta de espaço, dieta diferente, até a forma como foram criados, tudo isso altera o jeito de lutar e reagir e até a coragem do animal. Ainda assim, esses registros reforçam a ideia de que, em termos físicos, o tigre tem um pequeno favoritismo. Se você está prestando atenção, percebe que ainda falta uma peça importante: força de mordida e habilidades de caça. Vamos abrir esse novo capítulo. Tigres e leões têm mandíbulas extremamente poderosas, com caninos longos e músculos mastigatórios impressionantes. Ambos podem gerar uma mordida capaz de esmagar ossos e perfurar carne grossa. Em estudos comparativos, a força de mordida dos tigres costuma parecer um pouco maior, mas a diferença não é gigante. Em qualquer dos dois casos, é força suficiente para matar grandes herbívoros. A verdadeira diferença está na maneira como eles aplicam essa mordida. O tigre é um especialista em finalização. Muitas vezes ele salta sobre a presa por trás ou pelo flanco, usa as patas para agarrar e desequilibrar, e morde o pescoço ou a nuca, pressionando até sufocar. Esse estilo, em um duelo, significa que o tigre é muito perigoso em agarrar e derrubar o oponente, tentando rapidamente assumir uma posição dominante por cima ou pelas costas. O leão, por sua vez, está acostumado com presas lutando em grupo ou com a ajuda de outros leões. Ele costuma atacar com impacto frontal, morder onde conseguir, segurar e confiar na ajuda das fêmeas da alcateia. Em combates entre leões, os golpes de pata são brutais e as mordidas costumam ser rápidas e repetidas, seguidas de recuos e novos avanços. Um detalhe chocante que pouca gente comenta: as patas dianteiras do tigre possuem uma força tão grande que há relatos e análises sugerindo que um único golpe é capaz de partir ossos ou deslocar grandes presas. Essa vantagem em combate
corpo a corpo pode ser decisiva se o tigre conseguir pegar o leão de lado ou derrubá-lo. Mas lembra da juba? Em muitos casos, a juba pode reduzir o dano de mordidas e arranhões na região do pescoço. Em uma luta, isso ajuda o leão a aguentar ataques que, em outros felinos, seriam rapidamente fatais. Então, ficamos com um equilíbrio instigante. O tigre tem mais força e técnica de finalização. O leão tem proteção natural e experiência em brigas de alto risco. Se você ainda está comigo, presta atenção nisso. Apesar de todas essas vantagens físicas do tigre, há algo que pode virar o jogo em certas situações e não tem nada a ver com músculos. Estamos falando de comportamento social, confiança e até mentalidade de combate. O leão macho dominante está habituado a enfrentar qualquer ameaça que se aproxime do seu território. Outros leões, hienas, até leopardos. Ele precisa impor respeito constantemente. Isso cria um perfil de animal que muitas vezes ataca primeiro, pensa depois. O tigre, por outro lado, valoriza muito a economia de energia. Ele é cauteloso. Antes de se envolver em um conflito, tende a avaliar se vale a pena. Por ser solitário, um ferimento grave pode significar a morte por incapacidade de caçar. Então, mesmo sendo fisicamente superior em muitos aspectos, o tigre muitas vezes vai evitar uma luta desnecessária. Em encontros raros entre tigres e leões em cativeiro ou santuários, há relatos de tigres preferindo recuar em vez de comprar briga direta, enquanto leões machos podem insistir no confronto. Isso cria uma situação curiosa. O animal mais forte nem sempre é o mais disposto a lutar, e o animal potencialmente menos forte fisicamente pode ser mais ousado, mais insistente e mais agressivo. Em vários vídeos e relatos em zoológicos, vê-se leões fazendo frente a tigres com uma postura extremamente confiante, o que por si só pode criar vantagem psicológica. Mas vamos colocar um pouco de ciência nisso. De maneira geral, se pudéssemos simular 1000 combates justos, 1 contra 1, entre um tigre de Bengala, no auge da forma, e um leão africano, também adulto e saudável, muitos especialistas acreditam que o tigre venceria na maioria das vezes. Talvez em torno de 60 a 70% dos confrontos. Não é uma regra absoluta. Não é matemática, mas uma estimativa com base em relatos históricos, análises de força, peso, técnicas de caça e comportamento. Agora, tem a parte mais surpreendente. Na natureza, esse combate quase nunca aconteceria. Tigres vivem principalmente na Ásia, em florestas densas, regiões frias ou tropicais, cheias de vegetação, rios e obstáculos. Leões vivem em savanas abertas da África, com poucas árvores e grandes planícies. Eles sequer dividem o mesmo habitat na natureza, com raríssimas exceções históricas de áreas onde leões asiáticos e tigres chegaram a coexistir. E justamente nesses raros locais, como em partes da Índia antiga, o que parece ter acontecido não foi uma guerra constante entre as espécies, mas uma espécie de divisão de território. Alguns estudiosos sugerem que tigres e leões evitavam confrontos diretos, preferindo caçar em áreas diferentes ou em horários variados. Afinal, para um predador de topo, a melhor luta é aquela que nunca acontece. Se você ainda está comigo, agora vem um ponto que muda totalmente a forma como vemos essa comparação. Tentar decidir um campeão definitivo entre tigre e leão talvez seja a pergunta errada. Em vez de perguntar quem venceria uma luta hipotética, o mais interessante é entender no que cada um é insuperável dentro do próprio mundo. O tigre é provavelmente o caçador solitário de maior sucesso entre os grandes felinos, combinando furtividade, força brutal e versatilidade em diferentes ambientes. Ele é o mestre da floresta, do pântano, da neve. O leão é o rei da savana não só pela força, mas pela estrutura social. Nenhum outro grande felino organiza grupos tão complexos, com divisão de funções, trabalho em equipe e proteção mútua. Em uma luta de grupo, por exemplo, um grupo de leões teria vantagem esmagadora sobre um tigre solitário. Em uma batalha estratégica de território, vários leões machos podem unir forças contra invasores. Nesse contexto, o rei não é o mais forte individualmente, mas o que tem o melhor exército. E aqui está uma revelação que ajuda a fechar o raciocínio. Se colocarmos um tigre contra um leão sozinho, cenário neutro, sem vantagem de habitat, o favoritismo pode até ser do tigre. Mas se colocarmos um tigre entrando no território de uma alcateia de leões, com vários machos e fêmeas juntos, a chance dele sair vivo cai dramaticamente. A verdadeira força do leão não está só nos músculos, está na coalizão. Ao mesmo tempo, se colocarmos um leão sozinho no território de um tigre experiente,
Em uma floresta densa, o leão perde sua principal vantagem: o ambiente aberto e o suporte do grupo. Ele passa a enfrentar um especialista em emboscadas, em um lugar onde a visão é limitada, o som engana e o perigo pode vir de qualquer lado. Nesse tipo de cenário, o tigre se torna quase um fantasma mortal. No fim, a pergunta: quem é mais forte, tigre ou leão? Só tem uma resposta honesta: depende do contexto. Em força bruta individual, o tigre leva uma clara vantagem média. Mais pesado, mais musculoso, patas dianteiras mais poderosas. Excelente lutador corpo a corpo. Especialista em finalizar presas grandes sozinho. Em agressividade territorial, coragem em brigas e comportamento de confronto direto, o leão macho se destaca, mais disposto a encarar riscos. Protegido pela juba, acostumado a batalhas sangrentas com outros leões. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse duelo não é tão simples quanto muitos vídeos e imagens virais fazem parecer. É como comparar um campeão de luta livre com um campeão de artes marciais mistas. Quem vence depende da regra, do ringue, do momento e, claro, do indivíduo. Agora, vamos fechar tudo isso com clareza em uma única imagem mental. Imagine dois reinos diferentes. No primeiro, uma floresta densa, rios profundos, neve ou lama, sombras por toda parte. Nesse reino silencioso, o tigre reina. Ele é o fantasma listrado que move toneladas de força com elegância e precisão, matando em silêncio, escolhendo suas batalhas com inteligência. No segundo reino, uma savana aberta, sol forte, poeira e manadas de herbívoros correndo. Nesse cenário, o leão domina. Ele não está sozinho, rodeado por fêmeas caçadoras e machos aliados. Ele é menos um guerreiro solitário e mais um general. Em um duelo injusto, tirando cada um de seu reino, alguém sempre ficará em desvantagem. E é por isso que na natureza quase nunca vemos esses embates. A evolução não premiou o melhor lutador de ringue, mas sim o melhor adaptado ao seu ambiente e à sua forma de viver. Então, se fosse para responder de maneira direta à curiosidade que todo mundo tem, em um combate justo, 1 contra 1, com indivíduos adultos e saudáveis, o tigre teria uma vantagem considerável graças à força, ao tamanho e ao estilo de luta. Mas isso não faz do leão inferior. Faz do leão um especialista em outra coisa: guerras de território, em grupo, coragem em disputas prolongadas e domínio absoluto de um ecossistema inteiro. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, na sua opinião, quem é o verdadeiro rei entre tigres e leões? O rei da floresta silenciosa ou o rei da savana em guerra? Comenta qual dos dois você acha mais impressionante e por quê. E se quer um próximo vídeo comparando outros grandes felinos, como jaguares, leopardos e onças, se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa rivalidade de um jeito mais profundo, deixa o like e se inscreve para não perder as próximas batalhas da natureza explicadas em detalhes.